Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. E para darmos início nesta programação, nós teremos então uma palavra de oração falando com o nosso Pai Criador. Orem comigo. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos por mais este dia de vida que o Senhor tem nos concedido, pela saúde, pelas bênçãos e pela paz. Deus de misericórdia, nós pedimos perdão ao Senhor por todos os nossos pecados, nossas muitas fraquezas, entregamos nossas vidas em Tuas benditas mãos, pedimos também, Senhor, a bênção, a cura divina, a solução para todos os problemas, e que o Senhor dê vitória a cada um dos meus irmãos que estão necessitados da Tua bênção. E também pedimos a inspiração divina, Senhor Deus, para podermos dar continuidade nesta programação
e que não somente quem vai pregar a tua palavra, mas também quem vai ouvir a tua palavra, que todos nós estejamos sob a inspiração do Espírito Santo. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, meus queridos e preciosos irmãos. A escritura que vamos ler está na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 3. E nós leremos a partir do versículo 18. E enquanto vocês procuram, nós vamos trazer as nossas notificações, como fazemos diariamente. Este programa é publicado aqui pelo nosso canal no YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo, e também é republicado, transferido, para os nossos grupos de WhatsApp, que são 3, na verdade. E também, se qualquer irmão ou irmã desejar fazer parte de um dos grupos, é só mandar o teu pedido. O nosso número está aí na descrição do vídeo e você põe o teu nome para que nós possamos criar o teu contato, e o irmão, ou se não a irmã, receberá em seu próprio celular também, que é mais prático para se ouvir, para se desfrutar todos os dias da bendita palavra do Senhor. E ainda em tempo, lembrando que esta programação tem a gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Nós temos nossos cultos ali todos os domingos, no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, nós temos também o nosso tabernáculo localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. E todos são bem-vindos, são convidados a estarem conosco para receberem as bênçãos de Deus. E dito tudo isto, então, agora nós já vamos para a leitura bíblica, conforme nós anunciamos. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Leiamos. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Amém. Que o Senhor nosso Deus acrescente as suas bênçãos à sua sagrada leitura. E agora nós vamos ouvir uma canção para o nosso deleite espiritual. O hino que nós vamos ouvir chama-se Soldado Ferido. Este hino é interpretado na voz do cantor Júnior. É um hino bonito para se meditar, e nós vamos então rodá-lo
aqui e você presta atenção, que é muito bonito esse hino, muito bonita essa canção, não é? Então vamos aí, ouçamos e meditemos. Há muitos feridos, choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem, sua necessidade atende hoje. Não deixe um soldado ferido morrer. Vem cá o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes darás, e toda angústia sairá. Não deixes fiéis soldados feridos morrer. Seguindo sua ordem, lutaram na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Mas por esse esforço, Satã intentou suas vidas matar. Não deixe um soldado ferido morrer. Vem cá o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor.
Amém, amém. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor, não é? E agora nós estamos com a mensagem Poder de Transformação, que está em estudo aqui nesta programação, e nós vamos ler no dia de hoje, né, nesta programação de agora, nós vamos ler a partir do parágrafo 146, não é? Vamos dar continuidade aqui a partir deste parágrafo. Então vamos aqui, prestemos atenção. Veja quão religioso era. O profeta de Deus está falando sobre Caim. Ele vem falando nesses últimos trechos da mensagem sobre Caim. Então ele diz: veja quão religioso era. Foi para a banda do Oriente, e conheceu Caim, a sua mulher. E ela concebeu e teve a Enoque. E Enoque edificou uma cidade. Deixa eu só fazer uma pequena pausa aqui para uma pequena consideração. Esse Enoque aqui não é o Enoque que foi trasladado, que andou com Deus por 300 anos e depois foi trasladado. Esse não é aquele lá, é outro Enoque, não é? Então ele edificou uma cidade. Veja, civilização. Ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E Enoque nasceu, Irade gerou, e Irade gerou, tem um espaço aqui em branco na fita, não é? Tomou para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá, e Ada teve a Jabal, e o pai dos que habitavam em tendas, e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Eu creio, Jubal. Este foi o pai, como os que tocam harpas e órgãos. Veja, música, ciência. Veja, introduzindo-se. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de todo artífice, de cobre e de ferro. Em outras palavras, um tipo de moldagem unindo-o. E a irmã de Tubal-Caim, foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar, porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes. 7 ou 7, não é? 70 vezes 7. Agora note, tão logo saíram de diante da face do Senhor, começaram a edificar cidades, começaram a fazer instrumentos, começaram na ciência, fabricando cobre e ferro e tocando música e coisas tais. Está vendo? Está vendo? Agora, de onde isso veio? Quem saiu? Caim, a semente da serpente. Vocês entendem isso? A congregação diz amém.
editor. Caim saiu, e notem, ele saiu de diante da face do Senhor e começou a trabalhar na ciência. Agora veja onde ele ainda está trabalhando. Veja, ciência, educação, cidades, cultura, isto é do diabo. Quem começou isto? O diabo. De quem é isto hoje? Do diabo. Bombas atômicas e coisas tais como que destruir-nos. Nós vivemos nisto. Nós temos de viver aqui. Nós somos um ser. Nós temos de ficar aqui. Porém, a grande civilização de Deus não terá nada disso nela. Está vendo? E a ciência está tomando as coisas naturais e pervertendo-as para fazerem coisas que não se pretendeu que fizessem. E assim será, fazendo a religião científica. Ela toma a palavra de Deus e faz uma organização de igreja a partir dela, ao invés de fazer as coisas que é para fazer. Eles dizem, os dias dos milagres terminaram. Os dias dos milagres terminaram. A Bíblia diz, ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então, quem diz aqui que a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aqui na mensagem, você sabe que isso está escrito lá em Hebreus, não é? Capítulo 13, verso 8. Mas aqui, quem mencionou aqui não foi Caim, não. Foi o profeta, o irmão Brana, não é? Então, ele está citando a Bíblia aqui. Não há tal coisa como cura divina. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, os incrédulos, os científicos, os crentes científicos, não é? Eles dizem, não há tal coisa como cura divina, porque eles podem crer mais na ciência médica do que na cura divina. E nós, crentes, também cremos na ciência médica, mas nós cremos mais no poder de Deus do que no poder humano, não é? Então, mas eles dizem, não há tal coisa como cura divina, né? Todo o mundo, o evangelho a toda criatura. Deus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isto é o profeta irmão Brana citando, não é? Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se pegarem nas serpentes ou beberem coisas mortíferas, não lhes fará dano algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. O quê? Então todas as nações, toda criatura, eis que eu estou convosco até a consumação da terra. Consumação do mundo, cosmos, a coisa inteira, fim da consumação, se está absolutamente aí. Muito bem. E agora veja, eles tomam a ciência e dizem, bem, contanto que nos reunamos e nos unamos à igreja, e nos tornemos isto ou um bom membro assíduo, pagamos nosso... Veja, não está dizendo,
não há tal coisa como Deus. O que é que o profeta quis dizer aqui? Que esses crentes carnais, que são levados pelo sistema científico do mundo, não é? Eles não estão dizendo que Deus não existe, mas eles estão fazendo parte de um sistema religioso carnal, criado pelo homem apenas, que Deus não está, ou no qual Deus não está, não é? Então, ele não está dizendo, não há tal coisa como Deus. Você escutou minha fita sobre os falsos cristos nos últimos dias. Veja, não o falso Jesus. Satanás sabia melhor que isso, veja, mas são falsos cristos. Isso aqui é importante você não deixar passar por despercebido, não é? Jesus não disse que nos últimos dias haveriam muitos falsos Jesuses. Ele disse que haveriam muitos falsos cristos, não é? Falsos Cristo. Cristo significa o ungido. E eles são verdadeiramente ungidos. Ungidos com o quê? Agora você presta atenção, mas segura para você não cair de costas, né? Desculpe a forma brincalhona de dizer, né? Se segure para não caíres de costas. Eles são ungidos, verdadeiramente ungidos com o quê? Agora ele responde aqui, do Espírito Santo. Você viu isto? Os falsos cristos, eles são ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Isso aqui é muito difícil para a pessoa assimilar. Se a pessoa não crer mesmo na mensagem, dificilmente ele aceita isto. Que os falsos cristos, os falsos profetas, são ungidos com o Espírito Santo de Deus mesmo, para fazer sinais e maravilhas. E eles os fazem. Eles realizam cura divina quando eles oram, não é? Aqueles que creem na cura divina, eles oram e a pessoa recebe a cura, não é? Agora você diz, mas então o diabo cura as pessoas? Não, senhor. O diabo não cura as pessoas. Quem cura as pessoas é Deus. Então, aquilo vem através do Espírito Santo, mas as pessoas são ungidas falsas. Essa que é a questão, não é? Mas veja, quando desce agora, nós estamos na última era, não lá atrás na era pentecostal. Estamos aqui na última era. E a primeira era começou com a palavra, a qual era Cristo. E a última era tem que terminar com a palavra, a qual é Cristo. E essas outras coisas, estas cascas e coisas tais, como expliquei, são apenas portadores da palavra, para servir seu propósito até que isto chegue à plena estatura. Veja do que o grão original era. Agora, o versículo 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete. Porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete e
Sete mesmo, também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então nós estamos observando aqui o que o profeta de Deus está nos ensinando, que quando Caim matou Abel, naturalmente ficou só ele de filho, não é? E daí ele se afastou da presença do Senhor. Ele foi embora da presença do Senhor. E aí ele estava descrevendo aqui que lá na terra de Nod, eles edificaram cidades e ele tomou para si uma mulher e casou-se com ela e tal, e teve seus filhos, e eles foram puxados para o lado da ciência e assim por diante, não é? Mas aí então a Bíblia diz: e tornou Adão a conhecer a sua mulher, não é? Aqui eu volto aqui um pouquinho, não é? Quer ver? Eu vou voltar aqui. Deus me deu outra semente, mais para trás um pouquinho aqui, não é? Aqui. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, isto é, ele tornou a coabitar com Eva. E ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete. Preste bem atenção, porque é assim que está escrito na Bíblia lá, não é? Porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel. Perceberam? Deus me deu outra semente porque ela ficou sem nenhuma semente de Deus, não é? Então Deus deu outra semente para ficar no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Você viu a diferença entre a descendência de Sete e a descendência de Caim, né? A descendência de Caim enveredou-se para o lado científico, e a descendência de Sete direcionou-se para o lado da invocação do nome do Senhor, não é? A diferença. Veja como essa semente da serpente se desviou para ciência, instrução, cidades e música e grandes coisas e instrução e ciência e assim por diante. Porém, a semente do justo, o qual era, veja, Eva não tinha semente. Você sabe disso. A mulher não tem semente. A semente, ela tem um óvulo, mas não semente. Porém, ela deu uma semente. Veja, dada por designação de Deus, ela recebeu a semente, e a grande semente, naturalmente, da mulher, foi essa que Deus deu. Veja, Deus lhe deu uma semente em lugar de Caim, em lugar da que Caim matou, que o inimigo, a morte, a semente da serpente matou a semente de Deus, em perversão ali. Veja, então, nós vamos observar aqui que Deus deu uma outra semente para Eva, porque ela não tinha mais semente de Deus. Ela tinha só Caim, porque ela também era mãe de Caim. Adão não era o pai de Caim, mas Eva era a mãe, não é? Então esse assunto é um assunto bastante assim difícil
para se entender. Assim, pela sua mente própria você não entende. Eu também não entenderia. Ninguém entende pela nossa mente natural, né? E eu vou terminar o parágrafo aqui então, né? É a semente da perversão ali. Veja, Deus deu através da mulher uma semente que é Cristo. Então, através de Sete veio Cristo. Se você seguir a genealogia de Jesus, você vai procurar ali, acho que em São Mateus 3, não é? Ali, se eu não estiver enganado, ali você vai encontrar a genealogia de Jesus. Você vai voltando até chegar em Adão. Quando chega lá perto de Adão, fala Sete e depois Adão. Pula Caim, porque Caim não era da parte da genealogia do Senhor Jesus Cristo, não é? Veja, para trazer de volta a semente original. Você está vendo? E assim você vê que a perversão trouxe morte através de educação, inteligência e do que chamamos hoje ciência e religião e assim por diante. Trouxe morte. Mas ela deu-lhe uma semente e então o homem começou a invocar o nome do Senhor e começou a retornar à palavra. Está vendo? Então, daí em diante, começou-se a invocar o nome do Senhor através da descendência de Sete, não é? E nós vamos dar uma parada agora aqui neste parágrafo, que chegamos até o 156, não é? Se Deus permitir, em nossa próxima programação, nós daremos continuidade novamente, partindo aqui do 157. E agora nós vamos ter uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós damos graças a Ti pela oportunidade de estarmos ouvindo mais uma vez a Tua Santa Palavra e estarmos aprendendo, as nossas almas vão se alimentando da Tua Palavra e eu peço agora mais uma vez a bênção do Senhor em favor de todos os meus irmãos e também em favor da nossa própria pessoa, que o Senhor nos dê graça, abençoe cada um, cure cada um, dando saúde, dando vitória, expulsando todos os males dos lares, das famílias e assim por diante, que todos sejamos abençoados para a glória do bendito nome do Senhor nosso Deus. Nós pedimos todas estas bênçãos e nós te agradecemos agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, chegamos então ao final da nossa apresentação. Permitindo o Senhor, nós estaremos de volta com mais uma programação juntamente convosco. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.